Pessoal, a gente vai iniciar aqui nossa nova parte do conteúdo da nossa disciplina de Fundamentos de Banco de Dados. E agora nós vamos ver outra parte bastante interessante, que é a parte que a gente chama nos SBDs relacionais utilizando aqui principalmente o MySQL, que é a nossa ferramenta de estudo mais frequente, que a gente chama de Store Procedure, ou procedimento armazenado. Procedimento armazenado nada mais é do que um pequeno programa. Nós agora vamos programar dentro do nosso SGBD, em que ele vai armazenar sempre consultas que são bastante frequentes. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma consulta que trabalha numa empresa, lá o cara vai pedir que tem que gerar um relatório todo mês, a quantidade de horas trabalhadas de todos os funcionários para gerar o salário. Todo mês, essa consulta, que vai ser executada lá um select, fazendo algum count, fazendo alguma operação aritmética, ela vai ser executada. Ao invés de você ter que, toda vez, criar essa consulta, digitar ela para ir fazer todo mês, você pode criar um procedimento armazenado, onde você vai colocar essa consulta e, ao invés de digitar a consulta por completo, você só vai chamar o procedimento armazenado, que vai estar guardado no banco de dados com um pequeno código, e ele vai executar a sua consulta de forma muito mais concentrada e vai se tornar o trabalho do gerenciador de banco de dados, a pessoa que controla o banco de dados de uma empresa, muito mais fácil, porque ele vai evitar repetição. Nós vamos ver alguns exemplos, nós já utilizamos aqui, de várias consultas frequentes que nós utilizamos nas nossas aulas, que podem ser criadas com procedimentos armazenados. Então, ao invés de utilizar repetição, nós vamos fazer isso. Então, a estrutura básica a lógica base da Store Procedure é a seguinte. Nós temos a User Interface, a interface de usuário aqui no nosso vai ser, no caso, é o Workbench do MySQL. Nós utilizamos o SQL, as queries com SQL, e elas fazem consultas no banco. A Store Procedure e o banco retorna os dados para a nossa interface de usuário. A Store Procedure ela faz um caminho só. Então, eu posso ter as operações feitas tanto de leitura da interface aqui de usuário, do retorno das informações de banco de dados, como do banco de dados para a interface de usuário. Então, ele vai esse caminho tanto vice-versa. A Store Procedure encurta esse trabalho. Toda vez que você precisar fazer uma consulta, e essa consulta está colocada em Store Procedure, ela vai estar guardada no banco com um pequeno código de programa e ela vai ser chamada e para isso a gente vai utilizar a nossa interface de usuário, que é o Workbench. Tá? Então vamos ver aqui qual é a estrutura básica no Workbench dos nossos procedimentos armazenados. Tá? Voltando aqui, estamos aqui. A estrutura básica, como é que cria uma procedure, né? Muito fácil. Create procedure. Pronto. Você vai criar, a partir dessa instrução, uma nova procedure. Ela possui um nome, no caso aqui eu vou botar fbd underline nossa procedure. Vou botar nossa, está só resumido. Procedure. PRD. PRCD. Pronto, procedure, só para ficar claro. E ela tem uma lista de parâmetros, tal qual com qualquer programa. Tá? Então, ainda não vamos ver esses parâmetros, mas na frente a gente vai ver que é possível ter parâmetros. Para iniciar a nossa procedure, nós vamos utilizar um comando, que é o begin, e para finalizar ela, nós vamos utilizar o end. Pronto. Aqui dentro, entre elas, vai estar a consulta que a gente quer, as instruções que a gente quer que sejam executadas toda vez que a gente chamar essa procedure que nós criamos, FBD, PRCD. Por exemplo, uma consulta muito frequente que nós fazíamos era select asterisco from funcionário. Toda vez a gente tinha que executar essa consulta. Com a procedure, o que é que eu faço? Só vou chamar essa procedure e ela vai executar essa consulta. E aqui dentro eu posso ter uma quantidade N de consultas que me sejam necessárias para executar as minhas instruções. Tá? Só que, como a gente utiliza aqui o ponto e vírgula como delimitador de fim da consulta, nós temos que criar um delimitador de fim da nossa procedure. Então, a gente vai utilizar a instrução delimiter, tá?
E o delimitador pode ser qualquer coisa. Você pode ser hashtag, você pode utilizar arroba, você pode utilizar cifrão, tá? Esse delimitador vai ficar ao seu critério. O que é que ele vai ser utilizado e por quê? Ele vai ser utilizado para dizer que nossa procedure vai começar aqui e vai terminar aqui o código dela, tá? Então, eu vou finalizar ela aqui, ó. Pronto. Com isso, eu estou dizendo que meu delimiter então, vai ser utilizado com o cifrão. Assim, eu vou dizer que minha story procedure começa ali e termina ali. Pronto, só temos que corrigir aqui, não é delimiter com o i, tá? Então, pronto, nós estamos definindo aqui, ó, que o cifrão, como poderia ser qualquer símbolo, ele vai ser o nosso delimitador de código. Porém, como eu tenho aqui na minha instrução SQL o ponto e vírgula, que é o delimitador de fim do meu código SQL, eu tenho que dizer para o meu SGBD, no caso aqui um SQL, que quando eu for utilizar de novo o ponto e vírgula, ele vai ser o delimitador padrão. Porque quando eu faço isso, ó, cifrão, eu estou dizendo para o SQL para uma SQL que o delimitador agora é o cifrão. Eu tenho que retornar para o padrão. No caso, eu vou dizer aqui, delimiter vai ser agora o ponto e vírgula novamente. Então, com isso, eu estou somente retornando aí ao meu delimitador padrão. Com isso, eu tenho aí meu procedimento armazenado. Muito simples de fazer, muito tranquilo. E como é que eu faço para chamar esse procedimento? Você vai utilizar a função call, que é de chamar. Como é que eu chamo? Eu vou chamar pelo nome dela, fbd, _prcd, abre e fecha parênteses, os meus parâmetros, e utilizando o ponto e vírgula. Agora, eu vou criar essa procedure. Seleciono todo o código dela e executo, tá? Percebemos aqui, ó, foi criado, deu tudo certinho. E agora eu vou chamar a minha procedure aqui, com a instrução call. Chamar ela, ó, pronto. Executou justamente aquela instrução de select *from funcionário. Executou aqui apenas chamando a minha store procedure fbd prcd de procedure. Então é bem tranquilo criar procedure. Na próxima aula a gente vai ver como editar, como ver a listagem das procedures que estão armazenadas no SGBD. Então até a próxima aula.